Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na pequena cidade de Silver Creek, aninhada entre colinas ondulantes e milharais intermináveis, a vida parecia seguir um ritmo imutável. As pessoas se cumprimentavam pelo primeiro nome, os cafés ainda serviam tortas caseiras e as notícias viajavam mais rápido que o vento do outono. Das famílias mais conhecidas, apenas uma se destacava no topo desta sociedade imbuída de tradição: os Lawrence. Por 3 gerações, eles governaram o vale graças ao seu império agrícola, a Lawrence Farms, que não só fornecia a maior parte dos alimentos da região, como também gerava empregos para quase 1/4 da população. Eles eram donos dos elevadores, dos armazéns, das máquinas, e até do sorriso do prefeito em festas de gala. Walter Lawrence, o patriarca, personificava a autoridade silenciosa. Sua esposa, Vivian, presidia comitês de caridade, jantares beneficentes e concursos de flores. Seu único filho, Andrew, era o herdeiro de ouro, formado em Harvard, jogador de polo e comprometido com causas sociais, ou assim parecia. Ele organizou coletas para órfãos, inaugurou bibliotecas rurais e proferiu discursos impecáveis, com os olhos fixos na câmera. Mas além dos portões da mansão de tijolos vermelhos em Willow Hill, a atmosfera era diferente. Rumores de gritos abafados de criadas sendo silenciosamente substituídas, de tensões sufocadas em veludo, circulavam em voz baixa, nunca se confirmando. Pois em Silver Creek os poderosos eram respeitados, mesmo quando temidos. Emily Carter, por outro lado, pertencia a uma tela completamente diferente. Filha de Ellen, professora de jardim de infância, e James, ex-mecânico de garagem que se tornou zelador da biblioteca pública. Emily cresceu em uma pequena casa de madeira azul celeste a poucos quarteirões do centro da cidade. Nada chamativo, mas muito aconchego. Nas noites de inverno, ela lia Steinbeck e Maya Angelou perto da lareira. Aprendeu cedo que a justiça não era um direito automático, mas uma luta diária. Aluna brilhante, ganhou uma bolsa para estudar psicologia clínica em Boston, onde descobriu a extensão do trauma deixado pela violência doméstica. Estagiou em abrigos, ouvindo mulheres que falavam em voz baixa, às vezes chorando, às vezes em silêncio. Aprendeu a decodificar os silêncios, os gestos, os olhares desconfiados. E jurou nunca desviar o olhar. Aos 27 anos, formada e determinada, ela decidiu retornar a Silver Creek, não por nostalgia, mas por convicção. Nesta cidade aparentemente tranquila, muitas mulheres sofriam nas sombras, escondidas atrás do decoro e do silêncio de famílias influentes. Ela abriu um pequeno escritório acima da padaria do Sr. Curtis, onde oferecia sessões gratuitas para qualquer mulher que quisesse conversar. Foi lá que ela conheceu Andrew Lawrence. Ele tinha vindo, nas palavras dela, para apoiar iniciativas locais de saúde mental. Ele leu o nome dela no jornal local e propôs uma parceria. Quando ele entrou em seu escritório naquele dia, Emily ficou impressionada com sua elegância controlada, sua voz calma e seu sorriso estudado. Andrew falou bem. Muito bem. Falou da importância de restaurar pontes entre as classes sociais, de proteger as mulheres, de curar dores invisíveis. Emily, desconfiada por natureza, ainda assim se sentiu intrigada. Ele parecia sincero. Olhava-a intensamente. Não era como os homens arrogantes da cidade, nem como os pais hipócritas que ela via nas sessões. A princípio, Andrew Lawrence parecia ter saído de um romance. Ele tinha um jeito de fazer Emily existir em todos os cômodos em que entravam, como se ela fosse a única luz que ele via. Ele a ouvia falar por horas, anotava seus gostos, lembrava-se de como ela gostava do chá ou dos versos de seus autores favoritos. Ele a levava a lugares que ela jamais imaginaria, jantares beneficentes nos terraços de Chicago, escapadas de fim de semana em chalés nos Grandes Lagos, inaugurações de arte onde ele anunciava Emily como uma voz brilhante para a mudança social. Aos olhos dela, pelo menos a princípio, ele parecia admirar aquele fogo nela, aquela paixão gentil, porém intransigente, pelas causas humanas. Ele lhe ofereceu buquês de peonias, suas flores favoritas. Telefonou para a mãe dela para pedir histórias de infância. Chegou a comprar uma velha máquina de escrever Remington, na qual ela sonhava um dia escrever um livro. Emily, embora independente, deixou-se tocar. Ela, que tanto ouvirá falar em manipulação e controle, via nele apenas a imagem de um homem atencioso e dedicado. Aos poucos, ele entrou na vida dela, na rotina, nos hábitos dela. Ele a deixava de manhã, a buscava à noite. Consertava pequenas coisas na casa dela, deixava as coisas dela no banheiro, depois no armário, até ficar lá a maior parte do tempo.
E sem que ela percebesse, ele também se instalou na mente dela. Mas as primeiras rachaduras surgiram logo após o noivado, em um jantar com alguns amigos de Emily, colegas de seu centro de aconselhamento. Foi uma noite simples, em um apartamento pequeno e aconchegante, com risadas espontâneas e debates apaixonados sobre a condição da mulher e a desigualdade social. No caminho de volta, Andrew ficou em silêncio. Então ele deixou escapar, olhando para a estrada. Você merece mais do que essas pessoas que conversam em suas salas de estar, achando que estão mudando o mundo. Emily, surpresa, respondeu calmamente que gostava dessas trocas que elas a nutriam. Ele deu de ombros. Você é muito ingênua, Emily. O mundo não precisa de idealismo, precisa de poder. Naquela noite ela atribuiu o comentário ao cansaço, mas outras críticas se seguiram. Um dia ele comentou sobre o vestido dela, que era muito boêmio. Depois, sobre o cabelo dela, que era muito bagunçado. Ele disse a ela que alguns de seus amigos, amargos, estavam a arrastando para baixo. Então ele a interrompia cada vez mais em público, corrigindo suas frases com um sorriso forçado. O que Emily está tentando dizer é que ela riu nervosamente na primeira vez, menos na segunda. Em casa, os silêncios se intensificaram. As discussões se transformaram em brigas. Ele perdeu a paciência com os detalhes. Um garfo perdido, uma mensagem de texto não respondida em uma hora. Criticou o tom dela, suas ausências, suas prioridades. Referiu-se a ela como um projeto em andamento. E então vieram os ataques de raiva. Certa noite, ele jogou o telefone dela contra a parede depois que ela cancelou um jantar de gala para ficar com um cliente aflito. Em outro dia, ele bateu a porta com tanta força que o espelho do corredor quebrou. Mas ele sempre sabia como voltar com a desculpa perfeita, um poema, uma noite apaixonada de amor, uma carta escrita à mão. Emily, perturbada, oscilava entre a dúvida e a esperança. Mas ela conhecia os sinais. Ela os havia estudado, até mesmo ensinado. Mas é diferente quando você ama. Quando você acredita que a outra pessoa está sofrendo, que ela pode mudar, que ela simplesmente te amou muito em vez de te odiar. E então, um dia, não era mais um objeto, nem uma palavra, nem um olhar. Que diabos! Um tapa. Seco. Violento. Inesperado. Seguido por um silêncio ensurdecedor. Emily congelou. Ele a observou. Ela não chorou. Ela nem reagiu. Sinto muito. Ele sussurrou com a voz embargada. Você me bateu. Você me provocou. Eminência, você sabia que eu estava perdendo o juízo. E naquele momento uma nova fase começou, a culpa. Ele a fez acreditar que ela o havia levado ao limite, que ele precisava que ela se curasse, que eles poderiam recomeçar. Ele a fez jurar que não contaria a ninguém porque ninguém entenderia. Emily, petrificada, não falava com ninguém. Nem com a mãe. Nem com os amigos terapeutas. Ela ainda achava que poderia salvá-lo. Ela acreditava que o amor podia fazer qualquer coisa. Ela ainda não sabia que não era amor, mas enjaulamento. Na manhã do casamento, o céu sobre Silver Creek era de um azul límpido quase irreal. Como se a própria natureza não tivesse consciência da tempestade que se formava sob o vestido branco de Emily. Desde o amanhecer, as ruas do centro da cidade estavam decoradas com faixas e flores frescas. As lojas fechavam cedo em homenagem à família Lawrence, e a igreja de São José, um antigo edifício de pedra branca no topo de uma colina, foi transformada em um cenário de conto de fadas. Lá dentro, guirlandas imaculadas serpenteavam entre as colunas, lustres antigos pendiam do teto, lançando um brilho dourado. Uma orquestra de cordas tocava Debussy, e os convidados políticos locais, industriais, jornalistas, reitores de universidades, murmuravam entre si, ansiosos para ver o casamento do século. Na entrada, um discreto porém imponente serviço de segurança particular escolhia os convidados com fones de ouvido e crachás. Tudo era rigorosamente controlado, orquestrado pela própria Vivian Lawrence, que não deixava nada ao acaso. Emily estava sentada em uma sala adjacente à igreja, diante de um espelho oval. Seu vestido, uma criação bordada à mão em cetim marfim, caía em cascata até o chão. Seu cabelo era uma trança fina adornada com pérolas. Sua maquiagem era sutil, delicada. Mas sob o pó leve, um traço roxo revelava a violência do dia anterior, uma discussão no quarto de hotel. Outro desabafo de Andrew, uma nova promessa. Ela disse que não queria se casar. Ele sorriu. Depois gritou. Depois deu um soco na parede. Depois chorou. Depois implorou. E como sempre, ela cedeu. Seu pai, James Carter, entrou na sala e estendeu a mão. Ele não disse nada. Ele sabia. Ele não sabia de tudo, mas sabia o suficiente para entender que sua filha não estava progredindo com alegria naquele dia.
Quando chegou a hora, eles caminharam lentamente pelo corredor central. Todos os olhos estavam voltados para ela. As mulheres sussurraram, ela é linda. Os homens se curvaram. Os flashes crepitaram. Mas nos olhos de Emily não havia brilho nem paz. Apenas uma dolorosa lucidez. Ela viu Andrew no final do corredor imóvel, em seu terno preto perfeitamente cortado. Seu sorriso era forçado. Seus olhos brilhavam, mas não com ternura, com orgulho. Quando ela o alcançou, ele pegou a mão dela. Seu aperto era firme. Firme demais. O padre iniciou a cerimônia, com a voz calma e solene. Ele falou de amor, união e perdão. Cada palavra parecia esculpir um eco vazio no peito de Emily. Chegou então o momento dos votos. O silêncio na igreja era quase sagrado. Emily sentiu as mãos tremerem. Sua garganta se apertou. Ela olhou para Andrew, depois para a multidão, e então olhou para a luz que entrava por um vitral representando a Sagrada Família. E ela falou, com uma voz clara mas entrecortada. Prometo te amar na luz, mas nunca nas sombras. Um arrepio percorreu os bancos. Alguns entenderam. Outros franziram a testa. Andrew, por sua vez, entendeu imediatamente. O rosto dele se contraiu. Ele apertou a mão dela com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Ele se inclinou em direção a ela e com uma voz sibilante, quase inaudível, murmurou. Você ousa me ridicularizar aqui? Na frente deles? Emily olhou nos olhos dele. Pela primeira vez, sem medo. E essa foi a provocação máxima. Sem aviso, Andrew deu um passo para trás, e então a empurrou violentamente. O gesto foi abrupto, brutal, incontrolável. Emily tomba. Seu corpo desabou no mármore com um baque surdo. Um grito irrompeu pela igreja. Um grito de choque. Um grito que nenhuma música poderia abafar. Os convidados se levantaram de um salto. O padre recuou com os braços estendidos. James, seu pai, correu em sua direção. Vivian, a mãe de Andrew, empalideceu. Andrew, paralisado, parecia não entender o que tinha acabado de fazer. Mas Emily não chorou. Não desta vez. O som de sua queda ainda ecoava pela igreja como um eco sacrílego. Os instrumentos da orquestra silenciaram. Tudo o que se ouvia eram os suspiros silenciosos de alguns convidados, os murmúrios frenéticos de duas madrinhas e os flashes dos fotógrafos, agora parados. Ela permaneceu no chão por alguns segundos com as mãos apoiadas na pedra fria, como se quisesse recuperar as próprias forças. Então levantou-se, lentamente, com dignidade. Seus cabelos, levemente desgrenhados pela queda, esvoaçavam em volta do rosto. Seu vestido, manchado pelo impacto, de repente pareceu muito mais real do que toda aquela encenação suntuosa. Ela não era mais uma ilusão, mas sim realidade. Um técnico de som, parado perto da orquestra, instintivamente estendeu um microfone, que ela agarrou sem dizer uma palavra. Ela deu um passo à frente, em direção ao centro da nave, sob os vitrais luminosos. A luz da manhã banhava seu rosto, mesmo com o silêncio na igreja se tornando ensurdecedor. Ela desviou o olhar das câmeras. Não por medo, mas porque não estava falando pelo mundo. Ela estava falando por si mesma. Por todos aqueles que naquele dia eram invisíveis. Então ela olhou para a multidão. Seu olhar era calmo, claro, irreversível. Eu menti por meses. Um arrepio percorreu a assembleia. Eu menti para os meus amigos, para os meus pais, para os meus colegas. Eu deixei todos vocês acreditarem que esse casamento era uma linda história. Ela fez uma pausa com a voz ainda firme. Quando na realidade eu estava vivendo no inferno. Os sussurros cessaram. As respirações cessaram. Protegi um homem que me bateu, que me humilhou, que me assustou. E que me convenceu de que eu era o problema. Algumas mulheres na plateia baixaram os olhos. Outras assentiram silenciosamente. Emily virou a cabeça para olhar para Andrew, ainda paralisado junto ao altar com o rosto pálido, o maxilar cerrado e os punhos trêmulos. Vivian Lawrence, sua mãe, olhava para ele horrorizada. Walter, seu pai, olhava para o chão. Então Emily levantou o braço lentamente e apontou para Andrew. Este casamento acabou. Uma frase simples, clara, que ecoou pelo ar como uma frase. Mas ela não tinha terminado. Mas a minha vida, ela começa hoje. Um momento de silêncio. Então, ouviu-se uma respiração. A da consciência coletiva despertando. Um homem parado no fundo da igreja, um professor de história, bateu palmas uma vez. Lentamente. Outros o seguiram. Uma mulher soluçou baixinho. Outra se levantou. Depois uma terceira. Logo, cerca de 100 pessoas estavam de pé. Não para casamento, mas para Emily Carter. Jovem, velho, pobre, rico. Alguns por convicção. Outros por vergonha. E André? Ele tentou seguir em frente.
resmungou baixinho. Mas ninguém mais o ouvia. A multidão mudou de lado. Vivian, petrificada, recusou-se a olhar para ele. Walter virou-lhe as costas lentamente. James Carter, o pai de Emily, subiu os degraus até o altar, passou o braço em volta da filha e a abraçou. Ele não disse nada, mas seus olhos lacrimejavam de orgulho. Emily voltou pelo corredor, não mais de braço dado com o marido, mas cercada pela força recém-descoberta de sua verdade. Na entrada da igreja, ela se virou uma última vez, percorreu o local com o olhar, e disse suave mas distintamente: "Não ficarei mais em silêncio. Nunca mais." E ela saiu para a luz da manhã. Uma semana depois daquele dia histórico, enquanto Silvercreek ainda tentava recuperar o fôlego, Emily atingiu outro marco crucial. Ela foi à delegacia local, acompanhada de seu pai, James e alguns amigos próximos, para registrar formalmente uma queixa contra Andrew Lawrence por violência doméstica. Foi um momento pesado e solene, carregado de emoções reprimidas por muito tempo. Assim que a investigação começou, a polícia recebeu uma enxurrada de depoimentos que confirmaram a gravidade do caso. As ex-namoradas de Andrew, que antes permaneciam em silêncio, quebraram um muro de silêncio. Elas relataram os mesmos padrões: charme, dominação, isolamento e, por fim, violência verbal e física. Trabalhadores domésticos, alguns dos quais ainda trabalham para os lavrenses, descreveram um clima de medo constante, ameaças veladas e humilhação diária. Colegas de várias empresas também testemunharam sobre um homem que era raivoso, imprevisível, capaz de humilhar em público e exercer controle opressivo. Esse tsunami de revelações abalou o castelo de cartas que a família Lawrence havia construído ao longo de décadas. Mas Emily não estava sozinha nessa batalha. Ela recorreu a Daniel Brooks, advogado de direitos civis e violência doméstica de Chicago. Um homem calmo, apaixonado e com uma reputação impecável, Daniel tornou-se seu pilar jurídico e moral. Juntos, eles construíram um plano. Item: registre uma reclamação. Certifique-se de que a justiça leva em conta a dimensão sistêmica do problema. Proteja Emily de qualquer tentativa de intimidação. Reunir as vítimas no espírito de solidariedade. Sensibilizar a mídia e a opinião pública sobre a realidade de violência doméstica em ambientes ditos respeitáveis. Mas Emily queria ir além. Ela não queria que a história fosse apenas sobre uma vítima, mas sobre mudança. Com Daniel, ela lançou Les Nouvelles Racines, uma fundação projetada para criar um refúgio e apoio abrangente para mulheres vítimas de violência doméstica na região e além. O projeto foi recebido com uma mistura de apoio e desafio. Alguns aplaudiram a iniciativa corajosa, outros murmuraram que esse tipo de negócio não deveria manchar o nome Lawrence. Mas Emily não se deixou abater. A imprensa nacional rapidamente se aprofundou no caso. Revistas renomadas, programas de televisão e grandes jornais cobriram o escândalo intensamente. A imagem de Emily se tornou a de uma mulher forte, uma sobrevivente, um ícone na luta contra a violência doméstica. Por sua vez, as empresas Lawrence sofreram um golpe terrível. Vários contratos importantes foram cancelados, parceiros comerciais se retiraram e investidores se retiraram. O nome Lawrence, por muito tempo sinônimo de prestígio e sucesso, passou a ser associado à vergonha e à controvérsia. Walter Lawrence foi forçado a abrir mão do controle dos negócios da família. Vivian, a mãe, retirou-se da vida pública, consumida pela culpa e pela raiva. Andrew, por sua vez, foi acusado de violência doméstica recorrente. Seu julgamento foi amplamente divulgado, revelando um retrato arrepiante de um homem outrora adorado que se tornou um algoz. Para Emily foi um longo caminho. Às vezes doloroso, muitas vezes desafiador. Mas ela encontrou nova força em sua fundação, na solidariedade das vítimas e na consciência coletiva. Todos os dias, Les Nouvelles Racines abria suas portas para aqueles que buscavam refúgio, conforto, orientação e, acima de tudo, esperança. Emily, por meio de sua luta, transformou sua dor em uma alavanca para a mudança. E Silvercreek, antes congelada em suas tradições, estava começando a ver uma nova luz raiar. 3 anos se passaram desde aquele dia fatídico na igreja de São José, desde a queda e as palavras que quebraram o silêncio. 3 anos durante os quais Emily reconstruiu sua vida, sua dignidade e seu comprometimento. Naquela manhã em Silvercreek, o sol banhava um pequeno jardim comunitário aninhado entre fileiras de casas modestas e amplos campos dourados. Este jardim, criado por Les Nouvelles Racines, havia se tornado um lugar de vida, partilha e simbolismo. Ao redor de um caramanchão florido cercado por begonias, lavanda e girassóis, estavam cerca de 50 convidados, mulheres que encontraram refúgio na fundação, seus filhos.
Alguns parentes, amigos sinceros de outros lugares e, claro, aqueles que sempre acreditaram nela. O casamento de Emily Carter e Daniel Brooks foi tudo menos um espetáculo. Nada de tapete vermelho. Nada de mesas grandes para convidados ou decorações extravagantes. Apenas a simplicidade de uma celebração autêntica, carregada pela luz suave da manhã, pelo riso franco, por canções carregadas por vozes com sotaques misturados à esperança e à liberdade. Emily, com um vestido branco claro bordado com um discreto padrão floral, segurava a mão de Daniel, o homem de barba grisalha e olhar terno e profundo, que nunca tentou salvá-la, mas sempre caminhou ao seu lado. O padre, um velho amigo da família Carter, sorriu e se emocionou. Emily deu um passo à frente para dizer seus votos. Sua voz clara e vibrante surgiu debaixo da folhagem. Hoje não vou me casar com um salvador. Um silêncio respeitoso, como um convite para acolher a verdade. Vou me casar com uma companheira. Alguém que acredita em mim, que caminha ao meu lado na adversidade, que compartilha minhas lutas sem nunca tentar me dominar. Um suspiro de aprovação percorreu a multidão. Agradeço a dor, continuou ela com um sorriso sereno nos lábios, porque ela me ensinou força. A força para dizer não, a força para me levantar, a força para ser livre. Ao redor delas, mulheres apertaram as mãos, algumas derramando lágrimas de alegria, outras murmurando finalmente e coragem. Essa cerimônia foi um ato de resistência, uma vitória coletiva. Emily e Daniel trocaram alianças de casamento feitas à mão por artesãos locais, símbolos de um vínculo construído em igualdade e confiança. Em seguida, os músicos iniciaram uma melodia suave, combinando violino, violão e voz. Os convidados dançaram, cantaram e compartilharam uma refeição simples, mas generosa, construindo novos laços. Às vezes é preciso que um casamento esteja desmoronando para que uma mulher se recupere. Porque sob as ruínas do silêncio, sob as cinzas do medo, uma voz pode nascer. Uma voz que nada silenciará.